Paz do Senhor mais uma vez, queridos. Graças a Deus. Sem perda de tempo, abramos as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16. Eu quero me ater simplesmente no versículo de número 33. É o último versículo deste capítulo. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela oportunidade e pela misericórdia do Senhor nos alcançar mais uma vez. Pregar o Evangelho para mim sempre é um desafio, no qual eu tenho feito nesses alguns anos. Não tão como o pastor Eli, com essa experiência vasta. Eu acho que o que eu tenho de idade, pastor Eli tem de cristão. Mas nesses longos anos que Deus me deu, e eu sempre sinto o peso da grande responsabilidade no decorrer desses anos. Eu louvo a Deus também pela vida do nosso presidente, pastor Ismael, que nos concebeu esta oportunidade e nos confiou para que hoje estivéssemos aqui, na ausência dele, ministrando a palavra. Estamos em um número um pouco reduzido, Segunda-feira é feriado, pastor Paulo? Feriado, irmão? O pessoal já, normalmente, alguns emendam, vão fazer as suas viagens, os seus afazeres aí em família, que é muito bom também. Mas eu tenho a certeza que Deus, Ele tem uma mensagem nesta noite específica para as vidas que estão aqui presentes nesse lugar. Eu tenho a certeza disso. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16, verso de número 33, diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero ler mais uma vez, para gravar nas tábuas do seu coração. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Você pode se assentar glorificando a Deus. Queridos irmãos em Cristo Jesus, interessante é ouvir esta passagem, no qual, no capítulo de número 16, Jesus ele vai falar ali com os seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer que aqui Jesus vai dar continuidade às últimas instruções no qual ele dera aos seus discípulos. Se nós decorrermos a Bíblia Sagrada, vamos começar a ver que a partir do capítulo de número 13, depois que Jesus prediz ali a traição do discípulo por nome Judas, ele vai começar a dar algumas instruções aos seus discípulos. Entendemos que essas instruções são específicas e aqui ao livro de João, porque nós bem sabemos que João ele foi escrito para a igreja de Deus. Nós sabemos que Marcos foi escrito para os judeus, Lucas aos romanos, não é verdade? E João foi especificamente escrito para a igreja de Deus. Então entenda algo aqui. Nas instruções que Jesus vai dar, a partir do capítulo 13, ele vai ali se revelar aos seus discípulos. Naquele momento ele vai ali expressar algumas grandes expressões, dizendo que ele é a videira verdadeira, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que de verdade sem ele ninguém chega ao Pai. E interessante que no capítulo 16, quando ele vai dando as instruções aos discípulos, ele vai dizer algumas coisas que os discípulos vão ficar um pouco atemorizados. Ele vai dizer aos discípulos: olha, vocês não se escandalizem, tá bom? Porque a partir de agora vocês vão ser expulsos das sinagogas, vão vir perseguições contra vocês. E entenda, segundo aqui alguns estudiosos nos diz que Jesus não estava falando simplesmente para aquele período qual viria ali bem próximo aos discípulos, mas também Jesus relatava e predizia situações que ora nós estamos vivendo nos dias de hoje. Interessante é que Jesus, mediante a toda essa questão e esta preocupação dele passar ali aos discípulos aquilo que eles viriam de acontecer
aquilo que viria a eles de passar. Jesus ali, depois que ele vai dar esse relato, ele vai dizer algo muito extraordinário, aquilo que nós lemos. Ele vai dizer: olha, eu disse tudo isso para vocês, mas entenda uma coisa, vai ser momentos difíceis, vão ser dias difíceis, vai ser momentos que quem sabe você acha que não vai suportar, vai ter situações que você pensa que você não vai conseguir vencer, mas uma coisa é certa, eu disse tudo isso a vocês, mas uma coisa é bem certa: em mim tenhais paz. Aqui nós começamos a entender que em Jesus, em Cristo, nós podemos passar as piores adversidades da vida, as piores desilusões, as maiores, quem sabe, lutas que nós possamos enfrentar, mas nós que estamos aqui, nós temos a certeza que nele, mesmo sendo difícil, nós temos paz nele, porque ele é nosso refúgio e fortaleza, é ele que é o nosso socorro bem presente na angústia. Entenda, quero trazer aqui a vocês algo muito interessante. Estava aqui buscando a Deus nesta tarde, e buscando a Deus nessa tarde, comecei a entender algumas coisas que nós temos passado nos dias de hoje. Algo que, de verdade, vamos ser sinceros, situações que muitas vezes nos desanima. Pastor Juliano, o crente desanima também? Desanima. Nós estamos aqui lutando com Cristo, vencendo a cada dia. Mas tem momentos na vida, e vamos ser sinceros, que nós pensamos que muitas vezes nós não vamos suportar os embates da vida. Isto é verdade. E aqui eu buscando a Deus, eu pude entender que, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, estudiosos estão dizendo que pós essa pandemia do Covid que nós estamos vivendo, as pessoas que acabam pegando o Covid, acabam tendo algumas sequelas, mediante a essa questão. Aqui está nosso irmão Dinda, presbítero da igreja, que também foi acometido, como eu fui acometido, como muitos foi acometido, e teria que fazer uma série de exames, uma série de tratamentos. Para quê? Para que nós possamos de verdade não ter as sequelas e vivenciar os problemas, a qual após esta questão, esta pandemia ou esta doença, as pessoas tendem a vir. Mas uma das maiores sequelas, dos maiores problemas que tem tido nas pessoas, no qual têm sido vítimas desta grande pandemia, é a questão do desânimo que vem sobre ela. É a questão do psicológico no qual a pessoa tem que conviver após essa situação. E isso não é eu que falo, mas grandes estudiosos sobre os dias de hoje. E hoje nós vemos um desânimo tomando conta de muitas pessoas, e nós não vemos que o que tem ocorrido nos dias de hoje, as pessoas no qual não conhecem a Deus, ou mediante mesmo conhecendo a Deus, não têm forças para prosseguir e segui-lo, e têm se apegado a outras substâncias nos dias de hoje, as drogas, a bebida. Hoje está tendo suicídio como nunca teve antes na face da terra. Pessoas que têm abandonado as suas casas, não simplesmente sair do lar, mas têm abandonado literalmente a família para viver na rua e viver em momentos difíceis. É o momento que nós estamos vivendo, é o momento das aflições, é o momento do desânimo. E entenda algo aqui, queridos: 3 características específicas que nós estamos vivendo relativamente a isso. Primeiro, esse é um problema que não é só meu e nem seu. Esse é um problema universal. Todo mundo está vivendo essa situação, e muitos vivendo desânimo sobre as suas vidas. Segunda característica específica, que esse problema é recorrente. O que é isso, pastor Juliano? Acontece o desânimo, nós vencemos muitas vezes ele para a glória de Deus, porque Deus nos dá força para vencer, mas muitas vezes ele é recorrente, ele retorna sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Ele é recorrente. Outra coisa, terceira característica, ela também é contagiosa. Vamos ser sinceros, você já viveu ou conviveu com pessoas que estão desanimadas? É tanta negatividade, tanta palavra de frustração, que às vezes parece que nós ficamos doentes juntos. Eu faço exemplo de algumas pessoas que eu conheço que cuidaram de familiares idosos e doentes.
E quem cuida de idoso ou quem já cuidou de algum familiar vai concordar isso comigo. A pessoa que cuida de uma pessoa doente parece que mediante aos dias, parece que ela vai ficando igual a outra pessoa. É muito difícil cuidar de alguém doente, então isso também acaba sendo contagioso nesse sentido psicológico. Mas uma coisa é certa, queridos, somos cristãos e nós temos um Cristo que está dizendo para nós nos dias de hoje que por mais que nós estamos vivendo tudo isso, nós podemos ainda vencer e ter paz nos dias de hoje, porque nós conhecemos a Ele, nós servimos a Ele, nós seguimos a Ele. Os dias são maus, os dias são difíceis, são muito difíceis, mas entenda uma coisa, nele nós podemos vencer para a glória de Deus. Graças a Deus. Entenda uma coisa, queridos, somos cristãos, mas estamos vivendo isso e somos sujeitos a essas argúrias. E muitas vezes o que nos traz o desânimo, sabe o que é? São algumas frustrações que nós passamos em nossa vida. Projetos que quem sabe que nós colocamos no papel e o projeto não sai. Aquele familiar, aquele irmão, aquele amigo que a gente ora por ele, ora anos orando e muitas vezes não adquirimos resposta no tempo que é nosso, mas adquirimos a resposta no tempo de Deus, e devido a isso muitas vezes também nos faz desanimar e parar o período da oração. Quem sabe aquela amizade que a gente se apegava tanto, aquela pessoa que a gente tinha uma confiança, um amigo, quem sabe mediante aos dias nos tem uma traição, a pessoa nos frustra, porque o ser humano é isso. Muitas vezes o ser humano frustra o outro devido às suas atitudes. Quem sabe um familiar, um pai, uma mãe, ou um filho mesmo, que nós colocamos os filhos, lutamos para que eles sigam o caminho que nós queremos que eles seguem, e de verdade muitas vezes eles seguem por outros caminhos no qual nós não instruímos a eles. E toda essa frustração, todas essas situações, tudo isso leva muita gente a desanimar e quem sabe parar. E vamos ser sinceros, nós que somos aqui, convivemos aqui juntos, você não sentiu falta de alguém nos dias de hoje, mediante após aí a pandemia, que quem sabe frequentava aqui a igreja, hoje não está vindo? A partir de hoje, quer um conselho de Deus para você? Vai atrás daquele que você sente falta. Seja um instrumento de Deus nos dias de hoje. Muitas pessoas estão aguardando uma palavra sua, simplesmente quem sabe uma ligação perguntando como está. Isto é muito importante às pessoas nos dias de hoje. E a frustração tem deixado as pessoas de verdade tristes, e na Bíblia não foi diferente. Muitos homens de Deus passaram algumas frustrações, algumas decepções, algumas situações em que de verdade eles se desestruturaram em meio à sua caminhada. Faz-me recordar aqui a expressão de Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi, o salmista, como nós conhecemos, mas a Bíblia nos diz que após algumas situações errôneas de sua vida, a queda com Batseba, a morte planejada e projetada ali para Urias, Davi vai passar um momento de frustração, um momento de desânimo em sua vida. Quando Davi passa esse momento, ele vai escrever 2 salmos. E nesses salmos, pastor Eli, ele é bem específico, e nós vemos na expressão dele a forma em que Davi estava, o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos. No capítulo 39, ou melhor, no salmo de número 39, no capítulo 39, no versículo 4 ele diz assim: Senhor, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. Davi naquele momento, devido à situação que ele estava, ele pedia a morte. E muitas vezes situações que pessoas passam por isso, como Davi passou. Ele diz assim para Deus: olha, Senhor, tira sobre mim as tuas mãos, eu estou desfalecido pelo golpe dela. Ele vê ali a poderosa e potente mão do Senhor, quem sabe ali tratando com ele, trabalhando com ele, porque com Deus é assim, meu irmão. Com Deus a forma de agir e de trabalhar é diferente. Você sabia disso? Às vezes Deus, ele trata a dor em nossas vidas, para que a dor possa formar o nosso caráter. A dor pode fazer um momento de superação. Sabia disso? Uma certa feita, quando
Meus filhos eram pequenos. Um dos meus meninos estava sentindo muita dor. E a gente começou a achar muito estranho. Levamos ele no médico. E quando chegamos no médico, o médico falou para mim, para Claudimara: fica tranquilo, pai. Essa dor é normal nessa idade. Essa é dor do crescimento. E com Deus é assim. Muitas vezes, para nós crescermos na presença dEle e adquirirmos experiência com Deus, muitas vezes vamos passar momento de dor, momento de luta, momento de decepção, momento em que nós achamos que não vamos ter força para conseguir suportar as lutas que nós passamos. Mas entenda, aleluia, mesmo Deus tratando com nossas vidas, entenda, Ele é o Pai. Ele sempre vai tratar de uma forma, às vezes vai até doer, meu irmão, mas uma coisa é certa: Ele está tratando com você, sabe para quê? Para o seu crescimento, para você suportar as angústias da vida. Davi passou momentos difíceis, mas ele certa feita disse: Senhor, agora pois Senhor, o que espero eu? E na resposta da pergunta de Davi, é Deus falando com ele, e ele vai vir já com a resposta. Ele pergunta: Senhor, que espero eu? E ele mesmo vai dizer: olha, Senhor, eu tenho a certeza de uma coisa: eu não posso esperar nada de ninguém, porque a minha esperança está em Ti. Passou decepção, a sua esperança está em Deus. Passou momento de angústia, a sua esperança está em Deus. Passou, quem sabe, um momento de doença em que você não via a possibilidade de volta, a sua esperança está em Deus. Você está passando um momento que você pensa ou acha que você não vai suportar. Ei, a resposta aqui é hoje para a tua vida: a sua esperança está em Deus. Se você crê nisso, glorifica a Deus, porque Ele está aqui presente nesta noite. Davi, ele sabia o caminho. Estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. E ele, sabendo o caminho, mesmo passando os piores momentos da sua vida, ele vai dizer aqui no mesmo capítulo 39, no versículo 12, ele diz: Senhor, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas. Ele sabia que o caminho para Deus, o caminho da resposta de Deus, meu irmão, é muito mais curto a forma, o caminho, do que nós imaginamos. A resposta de Deus, meu irmão, não está na casa do vizinho, não está na casa de um amigo, que é muito legal isso aí, às vezes você pegar conselho, mas a resposta de Deus está entre os joelhos e o chão. Quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós choramos na presença dEle, aleluia. E isto faz a forma de Deus trazer a resposta àquilo que nós queremos para com nossa vida. Eu não sei o que você está esperando em Deus. Quem sabe esse momento que nós estamos passando trouxe um momento de angústia no seu coração. A preocupação tem batido na sua porta. Você não tem visto mais expectativa ou quem sabe esperança em alguma situação em sua vida. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: quero o segredo. Ore, chore na presença dEle, busque a Deus de verdade, que você vai ver que Deus está vindo com resposta para a sua vida. O ano está acabando, mas ainda até o final deste ano, o Senhor tem resposta para a tua casa, o Senhor tem resposta para a tua família, o Senhor tem resposta para os seus projetos. Se você quer nisso, adore a Deus, porque Ele está aqui ouvindo as suas orações. Davi vai mais a fundo nessa questão. E no Salmo de número 51, nós vemos aquilo que ele estava passando. Mas como eu disse aqui, Davi sabia o caminho. Ele dizia para Deus ali no Salmo 51, verso Deus: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim, Senhor, um espírito reto. Não me lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Torna-te a dar-me alegria da tua salvação. Davi nesse momento passava o pior momento da sua história. Ele passava o pior momento do seu ministério, da sua chamada, do seu caminho com Deus. Mas ele tinha uma preocupação. Qual era, pastor Juliano? Ele queria que Deus ali estabelecesse um coração puro a ele, que renovasse a ele ali um espírito reto. E uma coisa é certa, ele dizia: Senhor,
não lance fora de mim o teu espírito. Eu vou ser sincero, a gente fala da gente muitas vezes, né? Porque falar dos outros, meu irmão, é fácil, mas falar da gente que é um negócio, isso que é o correto. Nesses últimos dias aí, vamos ser sinceros, tudo que está acontecendo em nosso país, nossa nação, vem uma preocupação. Em mim vem uma preocupação. E muitas das vezes o nosso medo é que, por mais que nós conhecemos a Deus, por mais que nós servimos a Deus, o nosso medo é que Deus nos abandone em um momento como esse. Aquele momento que a gente tenta orar a Deus e as palavras não vêm. Aquele momento que a gente tenta buscar o Senhor e parece que a gente sente uma luta interna e não vê a resposta de Deus na nossa vida. Nesses dias eu tenho passado muitas vezes por isso, nesses meses em que nós estamos vivendo, que eu tenho clamado misericórdia para o Senhor, para que o Senhor venha fortalecer a sua igreja nesse momento. Sabe por quê, irmão? A situação só vai mudar quando nós nos posicionarmos de verdade. Deus está com uma expectativa, sabe quem? Em nós. Porque tudo isso vai passar, sabe quando? Quando a igreja de verdade se posicionar em algumas situações em que está ocorrendo. Então entenda, a partir de hoje, clame a Deus, busque a Deus para que ela prossiga nos dando um espírito reto de chama. Que Ele prossiga com o seu Santo Espírito em nós, para que possamos ser a diferença. Porque sem o Espírito, né, pastor Elias, nós não conseguimos nada. Sem Deus nós não conseguimos nada, meu irmão. Mas com Ele na frente, com Ele em nós, entenda. A Bíblia nos diz que 12 homens cheios da presença de Deus revolucionaram ali nações. Então eu tenho a certeza e eu creio que nos dias de hoje o Senhor vai fortalecer a minha vida, Ele vai fortalecer a sua vida, para que nós possamos revolucionar São Carlos, revolucionar as nossas cidades, revolucionar essas nações e dizer que o Senhor está conosco e o nome dele vai prosseguir sendo glorificado. Quem acredita nisso glorifica o santo nome de Deus. Homens passaram por situações difíceis. Quem não recorda ali Gideão passando esse momento? Gideão, em Juízes capítulo 6, ele vai ali ter uma conversa com o anjo do Senhor. E naquele momento ali nós vamos ver que ele vai dizer ao anjo o problema que eles estão passando nas mãos dos midianitas, o mal que o povo de Deus ali passava naquele momento. E naquela hora que ele vai especificar ou falar ali a sua argúria ali ao anjo de Deus, o anjo de Deus vai virar para ele e dizer: ó, está difícil, o povo está indo contra vocês, parece que não vai ter jeito, não tem solução, vocês parecem que vão perder a batalha, mas uma coisa é certa, o Senhor é contigo, varão valoroso. Você está entendendo? Naquele momento ele não sentiu que Deus poderia ser com ele. Ele diz: como porém agora o Senhor é comigo, nos desamparou, nos deu ali nas mãos dos midianitas. Aí o anjo vai olhar para ele e vai dizer: ei, quer o segredo? Vai nessa tua força. Ele está dizendo assim: ó, está difícil, mas não para não. Está difícil, mas prossegue buscando força no Senhor. A luta está grande, parece que não vai suportar, parece que a guerra da nossa vida, o embate, nós não vamos ter força para suportar. Ei, vai contigo, Deus é contigo, vai nessa tua força. Nesse momento nós vemos que homens passaram momentos como esse, mas eu quero trazer aqui para você em rápidas palavras como de verdade é o segredo para nós vencermos no desânimo. A primeira coisa que eu vejo entre homens que passaram como Paulo passou também, um homem que formou igrejas, formou líderes e passou momentos difíceis. A expressão de Paulo mesmo, quando nos últimos dias ele vai dizer: olha, quando eu fui julgado ali na minha defesa, ninguém me apareceu, ninguém parecia, ele estava sozinho. O profeta também ali, por nome Elias também pediu a morte. Elias correu, fugiu, Deus o susteu, você bem sabe disso. Mas uma coisa é certa, eu quero te dar aqui simples segredos para você vencer no desânimo. Primeira coisa,
Isso aqui é forte, irmão. Não dê ouvido às pessoas medíocres. Pastor, o que é isso? Irmão. Infelizmente hoje nós damos ouvido a muitas pessoas e esquecemos de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes tem pessoas que elas são assim. Já reparou que tem pessoas que só fica bem quando vem com uma notícia ruim, ou às vezes te coloca para baixo? Ô pastor, tem gente assim? Tem, irmão. Tem gente assim, que parece que busca te desanimar, busca ali e só fica feliz quando você parece que está meio desanimado. É por isso que nós temos que ver que temos que andar. Existe uma frase que eu vi no dia de hoje que é muito interessante, que diz assim, mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas, eventos e fatos, e mentes grandes discutem ideias. Quando chegar alguém tentando falar da vida de alguém para você, irmão, foge, corre. Eu não dou mais ouvido a essas coisas. Sabe por quê? A mesma pessoa que está falando de alguém para você, amanhã mesma vai estar falando dela ou de você para outra pessoa. Essa é o X da questão. Então, irmão, entenda uma coisa. Nós temos que ter discernimento nesse momento e entender sobre isso. E direcionar as pessoas quando vierem com uma situação como essa. Você lembra da história ali no Marcos capítulo 35, quando ali Jairo leva a sua filha para poder ali ser curada por Jesus? Naquele momento tinha pessoas assim, que quando ali ele chegou a falar com Jesus, ele foi dar atenção ali à mulher do fluxo de sangue. E naquele momento, pastor Hélio, é interessante que chegou algumas pessoas dessas, pessoas medíocres, e diziam para ele: Jairo, desiste, não tem mais jeito, a sua filha já morreu. Você já ouviu notícia assim, meu irmão? Quando você vai tentar compartilhar alguma coisa com alguém, a pessoa diz: isso aí é difícil, hein? Isso aí, não sei se vai dar certo não. Essa sua ideia aí, eu estou vendo que... irmão, existe uma estatística que diz que você é reflexo das 5 pessoas mais próximas que andam com você. Então por isso nós temos que escolher a dedo as pessoas que estão próximas da gente, Jefferson. É verdade isso. E instruir as pessoas no qual tem esse mesmo sentido, esse mesmo espírito, para que quando vier alguém tentar ou querer ali vetar o milagre que Deus tem para fazer na sua vida, a irmã Bárbara contou aqui a história dela. E se uma pessoa pessimista vai dizer: mas não estava tudo isso, não era assim. Eu passei um momento como ela passou há anos atrás, quando o Senhor me trouxe. Eu fiquei em coma, induzido na UTI. Diziam para minha mãe, para minha esposa, na época era minha noiva: não tem mais jeito não, isso aí não levanta mais, está morto praticamente, já está tomado da infecção. E ali minha família dizia: não, ainda tem jeito, sabe por quê? Porque existe uma promessa de Deus sobre a vida dele, ele vai ser pregador do evangelho. Você está entendendo, irmão? Quando alguém tentar minar a tua fé, quando alguém tentar minar as suas forças, entenda uma coisa: diga a ela que o seu Deus é maior, diga a ela que o seu Deus é poderoso para fazer e reverter a situação, diga para ela que o seu Deus, pode ser difícil a questão, mas o nosso Deus ainda faz milagre nos dias de hoje. Então se você está aqui nesta noite ouvindo esta mensagem, se prepare, sabe por quê? Ainda está vindo o milagre que você está esperando da parte de Deus sobre a sua vida. Eu vou profetizar hoje na sua vida, eu profetizo que ainda até o final deste ano, Deus está trazendo à existência aquilo que não existe. O milagre dele está vindo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Se você crê nisso, meu irmão, adore a Deus, porque ele está presente aqui. Aleluia. Segunda coisa, meu irmão, para você vencer aí a questão do desânimo, relembre das suas conquistas. Um dia eu fui pregar numa igreja, eu estava viajando, e quando a gente fica muitos dias fora de casa, quem já viajou pregando sabe disso. Hoje eu resolvi estar mais próximo da minha esposa, resolvi estar abraçando mais coisas dentro do ministério, sendo mais instrumentos aqui mais próximo. Mas quem me conhece de longa data, como o irmão Natanael, a irmã Ciana, outras pessoas, a gente viajou
cerca aí de quase 15 anos viajando e pregando o Evangelho. E quando a gente fica longe assim, a gente fica meio preocupado com algumas situações. E um dia eu estava pregando na Holanda, e eu estava já há alguns dias, eu estava quase ali, cerca de 20 e poucos dias longe de casa, preocupado com a esposa, preocupado com as crianças. E naquele momento ali eu fui abrir meu coração para um pastor que estava ali, que me abriu a porta para mim poder pregar. Ele me levou no gabinete dele. Eu lembro até o dia de hoje, ele me deu, estava um frio, Odinda. Pensa no frio na Holanda. Neve caindo, eu com aquelas blusas aqui, a gente tem umas blusas que acha que aqui vai dar certo, lá e não dá certo. E o pastor chegou lá, me deu uma jaqueta bonita de couro, eu tenho a jaqueta até hoje, meu irmão. Jaqueta de crente mesmo, aquela ali não passa vento nem, é coisa boa. E eu fui abrir meu coração para ele e falou: filho, deixa eu dar um conselho para você. Quando você estiver cabisbaixo, preocupado, lembra das coisas que Deus fez até agora na sua vida. Ele disse assim: isso aqui é um segredo de vitória para a sua vida. A nossa vida, a gente muitas vezes, a gente só olha para frente, é como motorista. Ele dizendo para mim, a gente só olha para frente. Motorista que só olha para frente é um perigo. Para que tem os retrovisores no carro? Eu falei: para olhar para trás. Ele falou: é isso aí. Às vezes a gente tem que olhar para os retrovisores da vida e ver tudo quanto Deus já fez, tudo quanto Deus já trabalhou na nossa vida. E isso, quando nós vemos os milagres que Deus fez, a nossa trajetória, se nós chegamos até aqui, onde Deus tem nos colocado, o que Ele tem feito em nossa vida, isso nos dá vontade de glorificar a Deus. Sabe por quê? Se hoje eu estou aqui, se hoje você está aqui, pense, lembre tudo quanto Deus já fez na sua casa, na sua família, que é a situação que você está vivendo hoje, é pequena perto dos milagres que você já teve da parte do Senhor. Você lembra ali de Neemias? Já estou fechando a mensagem, irmão. Neemias lembrou da trajetória dele, no momento que os homens tentaram ali parar ele. Ali os homens que tentaram falar para ele não construir os muros, Sambalate, Tobias, Gesem. E chegou ali, pastor Elias, certa feita, naquele momento ali, que ali alguns homens que estavam com ele, que estavam construindo, os construtores ali, perderam a visão. Naquele momento a história vai nos dizer ali, em Neemias capítulo 6 em diante, que ali eles chegam em Neemias e dizem: olha, o muro está pela metade, nós não vamos conseguir alcançar até o final. Aí o Neemias perguntou para ele: por quê? Nós vamos sim, Deus está conosco, a gente vai até o final. Estão dizendo aí que não vai dar certo, mas a gente vai até o final. Estão dizendo aí que a gente não vai conseguir, mas a gente vai até o final. Aí eles disseram assim: porque tem muito entulho aqui. Se você pegar Neemias capítulo 6 em diante, você vai ver. Sabe o que aconteceu? Os construtores tiraram o olho da obra que eles estavam fazendo ali, daquilo que Deus queria que eles tivessem feito, e começaram a olhar para os entulhos da vida. E quando a gente perde a visão, pastor Batista, quando a gente perde o foco, muitas vezes a gente acha, o Douglas, que a gente não vai conseguir alcançar as promessas de Deus na nossa vida, que a gente não vai ir até o final. A gente acha que a gente vai ficar pelo meio do caminho. Entenda uma coisa, irmão, eu sirvo um Deus que Ele não deixa ninguém pela metade do caminho. Eu sirvo um Deus, irmão, se Ele tiver que ir no caminho para poder te instruir, igual Ele fez com os homens que estavam ali ao caminho de Emaús, Ele vai fazer com você também. Sabe por quê? Se Deus Ele especificou algo para a sua vida, se Ele diz que Ele vai salvar a sua casa, se Ele diz que vai salvar os seus filhos, se Ele diz que vai salvar a sua família, se Ele diz que Ele vai fortalecer a sua fé, se Ele diz que vai dar um milagre para você, então entenda uma coisa em nome do Senhor Jesus. Se Ele diz que aquele negócio impossível, aleluia, vai se tornar possível, se apegue em Deus, irmão. Entenda uma coisa, olhe para os milagres que Ele já fez na sua história e entenda, esse milagre que Ele tem para fazer na sua vida é pequeno por aquilo que Ele já fez. Deixa eu fechar a mensagem aqui. Eu vou ser sincero para os irmãos. Eu estava ontem num casamento com o Davi, com a Thaís. Eu vi um versículo ontem tão tremendo, em Provérbios capítulo 30. Eu briguei com a Thaís, eu falei: você vai estar na sede amanhã? Ela falou: vou. Eu vou pregar esse versículo aí que o pastor leu aqui,
Que versículo lindo que falava da águia, do voo da águia, do caminho da serpente. Eu falei, nossa, aqui dá uma mensagem, a gente que gosta de falar de Jesus. Aí eu falei, você dá uma mensagem, vou pregar isso em cima disso aí. Eu vou ler e vou buscar, mas eu vou seguir essa linha, esse raciocínio aí. Eu achei interessante. E aí eu entrei aqui, passei a tarde, minha esposa testemunha, dentro do quarto, pelo menos ali umas 3 horas orando a Deus, preparando a mensagem, ouvindo alguns homens sábios instruídos na palavra, lendo aquilo que eu iria trazer, e Deus me trouxe algo totalmente diferente. Eu cheguei aqui, eu falei, ainda estava meio assim, eu falei, E quando começaram a ler os versículos aqui, eu comecei a entender que Deus ainda confirma aquilo que quer que seja falado. E no momento que a irmã leu esse versículo, eu entendi. Eu falei, é isso que Deus quer que eu prego esta noite. Terceira coisa, para nós fecharmos a mensagem e sabermos que de verdade é a forma de nós vencermos o desânimo, é relembrar as promessas de Deus em nossa vida. Isaías 43, verso 1 e 3 diz, olha, meu filho, Deus dizendo ali, Isaías, não temas, porque eu te remi. Eu chamei-te pelo teu nome, uma coisa é certa, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Isso nos mostra o cuidado que Deus tem tido com um servo dele e o cuidado que Deus tem com a gente. Vamos ser sinceros, irmão, a gente não é merecedor de nada. Vamos ser sinceros, irmão, se a gente começar a botar numa balança o que a gente merece e o que Deus tem de fazer pela gente, porque a gente é assim, a gente tenta negociar com Deus. Eu quero isso, Senhor, faz dessa forma, faz isso. E quando Deus nos faz, a gente fica bicudo, fica cabisbaixo, fica entristecido, não é? Às vezes a gente quer moldar o agir de Deus da forma que nós queremos que Ele faça, mas uma coisa é certa, Deus, Ele não trabalha com formas, com forma, Ele trabalha com formas. Ele tem o seu jeito de fazer um milagre acontecer, a promessa se cumprir na sua vida. Mas uma coisa é certa, em todo esse caminho, por mais que o caminho possa ser mais difícil, ou o caminho possa ser mais longo, uma coisa é certa, Ele sempre vai continuar cuidando de você de uma forma muito peculiar e muito especial. Você crê nisso? Só que você esta noite está sentindo cuidado por Deus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Fique de pé. É tão gostoso saber que a gente está sendo cuidado por Deus. É bom demais a gente ver que às vezes a gente projeta algumas coisas, o irmão Djalma, e as coisas não é da forma que a gente quer. Esses dias eu conversando com uma pessoa, eu viajei bastante, conheci algumas pessoas. Eu comentei de algumas pessoas que estavam vindo para cá, e um colega, e eu falei, tem o Hélio, tem um pessoal lá do Sumaré, o Djalma. Eu falei, Djalma, como é que ele é assim? Aí a pessoa falou para mim, o Djalma, ele não era cabeleireiro? Era cabeleireiro, Djalma? Barbeiro, né? Eu não sabia disso. Eu falei, eu vou perguntar para ele se ele era barbeiro. Eu vou perguntar para ele. E muitas vezes a gente tem um projeto, quem sabe, de prosseguir naquilo que a gente fazia, e Deus muda a história. Deus muda a profissão. Deus muda a gente de cidade. Deus aumenta a família. E agora, como é que vai ser? Deus continua cuidando, é assim. Você está entendendo? Isso me faz lembrar e pensar de todos esses anos como Deus tem cuidado de mim. E eu acredito que você pensa da mesma forma. Você já pensou assim, como eu cheguei até aqui? Você já parou para pensar assim e dizer, olha, só Deus para me dar condições de eu ter aquilo que eu estou alcançando? Só Deus para me dar força aos momentos que nós estamos vivendo? Só Deus para conseguir nos manter de pé por tudo que eu já passei, por tudo que eu já vivi? Você já parou para pensar nisso, irmão? Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus, é o zelo de Deus. Para fechar a mensagem,
O que me marcou também hoje foi 2 Coríntios capítulo 1, 20. Quando ali vão dizer uma palavra muito interessante que diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nela sim, e por Ele amém, para a glória de Deus por nós. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero que você reflita e veja, faça uma introspectiva aí e veja como Deus tem cuidado de você, da sua casa, dos seus sentimentos, do seu coração. Como Deus, Ele é milagroso, como Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Por mais que de repente nesta pandemia você perdeu o emprego, ou quem sabe mudou o emprego, ou quem sabe algumas situações ocorreram na sua vida, mas você tem visto a mão de Deus, porque Deus não tem deixado faltar na sua casa. Deus tem cuidado de você, Deus tem zelado pela sua casa. Eu quero fazer aqui um apelo. Quem sabe você entrou aqui e você está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você ainda, ou jovem, ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você senhor, você senhora. Às vezes vir à igreja simplesmente não é ter um compromisso de total com Deus. Ter compromisso total com Deus é você entregar a sua vida a Ele. Dizer: Senhor, a partir de agora, a minha vida não pertence mais a mim, a minha vida pertence ao Senhor. E se nesta noite você ainda não fez isso, não entregou a sua vida para o Senhor, eu quero te fazer esse apelo. Se você quiser: pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Pastor, eu já entreguei a minha vida ao Senhor, mas eu estou há alguns anos, alguns meses, e nessa pandemia eu passei alguns momentos que eu necessito entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Se você é uma dessas pessoas, sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Aonde está a primeira vida para Jesus? Aleluia, Jesus. Pastor, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu frequentei um período a igreja, eu frequentei a igreja durante alguns anos, mas eu parei no meio da minha caminhada. A igreja vai orando e vai glorificando, porque tem vida a se render aos pés de Deus aqui nesta noite. Pastor, eu já vim à igreja. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu frequentei alguns anos a igreja, eu conheço a Jesus, eu sei quem é esse Jesus, mas muita coisa mudou, muita coisa alterou, e eu tenho esse sentimento: eu preciso entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar e vem para cá, ainda há tempo. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele de verdade. A igreja vai glorificando a Deus aí, irmão, porque Deus está trabalhando aqui nesse lugar, e a igreja é feita para isso, é para interceder. A igreja é feita para interceder e pedir. Vai intercedendo aí. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Pastor, estou me sentindo sem forças. Eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas parece que mediante o caminho, parece que eu tenho me sentido tão enfraquecido. Ei, nesta noite, se você tem sido enfraquecido, mediante a esse momento que nós estamos vivendo, você dizer: eu preciso hoje, eu preciso entregar minha vida no altar do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui, entregue a sua vida a Ele. O dia de amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o dia e nem a hora, o que vai acontecer um amanhã em nossa vida. Hoje eu posso estar aqui agora pregando, mas alguns minutos eu não posso mais estar aqui. Quem sabe eu posso daqui uns minutos estar no braço do Pai, ou quem sabe você. Então esta é a oportunidade. Há mais alguém nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor? Há mais alguém? Pastor, eu já entreguei a minha vida a Ele, mas eu preciso ser fortalecido em Deus. Eu preciso de uma força, de um ânimo. Se você precisar de um ânimo aí, de uma injeção de Deus na sua vida, coloque as mãos assim no seu coração. Coloque assim no seu coração.
A igreja vai glorificando a Deus, vai glorificando a Deus. Nós temos 2, 3, 4 pessoas aqui entregando a sua vida a Jesus. Mas tem gente que precisa ser fortalecido. Eu tenho um costume que eu faço. Quando eu preciso ser fortalecido, pastor Eli, eu boto a mão no coração e muitas vezes eu abraço assim, ó. Eu falo para Deus: Deus, me abraça. Nesse momento de pandemia, irmão, e minha esposa, ela fala muitas vezes um negócio que ela fala, uma coisa que eu sinto falta nos dias de hoje, sabe o que é? É abraçar. Às vezes eu não posso te abraçar, mas o meu Cristo pode te abraçar aí onde você estiver. Então abraça Ele aí. Eu vou orar por essas pessoas, eu vou orar por você também aí que está com a mão no seu coração, abraçado com Jesus. E eu tenho certeza, irmão, que nós vamos prosseguir vencendo em Cristo Jesus. Senhor Deus, aqui estão essas vidas, Pai Santo e amado, no qual nesta noite estamos entregando, Senhor, a sua vida, Pai amado, a Ti, Deus. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, Pai Santo. Abençoa eles, fortalece eles, ó Deus eterno. Que eles se sintam amparados por Ti nesta noite, Senhor, essas 4 vidas, Pai. Que eles se sintam, ó Senhor, fortalecidos em Ti, Pai amado. E que eles possam a cada dia estar caminhando contigo nesta trajetória que não é fácil, mas com o Senhor o caminho é diferente. Pai, abençoe também esta vida que está abraçado em Ti agora, Senhor, que está aí nesse momento, ó Senhor, Pai Santo, passando momentos difíceis, de aflição, de angústia, a qual muitas vezes precisa de um abraço, um amigo, e não pode dar, Senhor, devido ao distanciamento. Pai, abraça esse homem hoje, abraça essa mulher hoje, fortalece ele hoje, fortalece ela hoje, Pai, e que nós possamos sentir que nós estamos sendo tratados a cada dia e cuidados pelo Senhor, Pai. E o abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Adore a Deus nesta noite, adore a Deus aí, irmão. Estou contigo, ó meu filho. Aleluia. As vidas que estão aqui, o irmão presbítero Samuel está ali, vai pegar os nomes. Direcione ali para pegar os nomes com o nosso presbítero Samuel. Aleluia, isso. Sempre zelo muito. Adora a Deus, vai ter um abraçado com Ele. E de Ti não esqueço também. Olha a Deus falando contigo, olha aí, ó. Oh, aleluia. Meu amparo, Ele prossegue cuidando de você, aleluia.